Bom, pessoal, na questão 3 a gente tem o seguinte. Quando os ponteiros de um relógio marcam 1 hora e 50 minutos, qual a medida do menor ângulo formado por eles? Bom, pessoal, vocês devem lembrar que no começo do ano eu trabalhei com questões desse tipo com vocês. Certo? Eu até disse para vocês que alguns vestibulares costumam pedir questões como essa, que é determinar a medida do menor ângulo formado entre dois ponteiros, dada uma marcação de hora, certo? Bom, então para isso, pessoal, o que a gente tem que saber? A gente tem que lembrar aí como é que funciona um relógio de ponteiros, certo? Bom, no relógio de ponteiros a gente tem dois ponteiros, ok? Basicamente, sem contar os segundos. A gente tem o grande e esse menor aqui. O grande indica minutos e o pequeno indica horas, certo? Bom, pessoal, o que a gente sabe sobre o ponteiro grande? Bom, o ponteiro grande, pessoal, quando ele percorre uma unidade no relógio, quer dizer que se passaram o quê? 5 minutos. Por que a gente sabe isso? Bom, pessoal, que se 1 hora tem 60 minutos e 1 hora é o tempo que ele demora para dar uma volta completa, se o relógio é dividido em 12 partes, quer dizer que 60 minutos dividido por 12 dá 5. Então, cada vez que o ponteiro andar uma unidade, o ponteiro grande andar uma unidade no relógio, quer dizer que se passaram 5 minutos. E o que acontece com o ponteiro pequeno, quando ele anda de uma unidade a outra no relógio? Quer dizer que se passou o quê? 1 hora ou 60 minutos. Ou seja, quando o ponteiro pequeno anda de 1 até 2, quer dizer que se passaram 1 hora. Ok? Bom, pessoal, então vejam aí que eu coloquei esses ponteiros aqui de propósito nessa posição. Vejam que essa marcação aqui dos ponteiros está indicando o quê? Que hora? Está indicando 1 hora. Só que a gente não quer determinar qual que é a menor medida do ângulo dos ponteiros para 1 hora. A gente quer medir para 1,50. Certo? Então, pessoal, eu coloquei isso aqui de propósito. Por quê? Porque para eu marcar 1,50 partindo de 1 hora, o que tem que acontecer com o ponteiro maior? Ele tem que percorrer o quê? 50 minutos no relógio. E onde que ele vai parar após ele percorrer 50 minutos? Bom, vejam aqui comigo, pessoal. Então, eu sei que o ponteiro grande, de uma unidade para outra, passam-se 5 minutos, certo? Então, quando o grande passa daqui para cá, andou 5, certo? Mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Mais 5, 35. Mais 5, 40. Mais 5, 45. E mais 5, 50. Certo? Então, quer dizer que após 50 minutos, a partir dessa posição aqui, pessoal, que é de 1 hora, quer dizer que o ponteiro grande ele parou aqui no 10, ou seja, apontando para o 10. Porque está indicando que se passaram 50 minutos desse horário aqui, que está das linhas pontilhadas, certo? Tracejadas. Bom, e o pequeno, pessoal? Muitos vão dizer que o pequeno está apontado para o número 1. Só que é o seguinte, pessoal, o ponteiro de relógio ele não funciona assim. O ponteiro pequeno ele não fica esperando o grande dar uma volta completa para dar um salto do 1 para o 2, certo? Ou seja, para passar de uma unidade para outra. Não. À medida que o grande vai percorrendo toda a circunferência do relógio, o pequeno vai percorrendo na mesma proporção essa distância aqui, que é a distância de uma unidade para outra, certo? Ou seja, pessoal, se o grande ele percorre a metade do relógio, quer dizer que o pequeno, então, ele vai percorrer a metade dessa distância aqui, que é a distância de 1 até ao segundo unidade. Então, eu estaria apontando aqui para o meio dos dois. E isso se o grande tivesse percorrido o quê? Em meia hora, certo? Só que não, só que nesse caso aqui, o grande percorreu quantos minutos? Ele percorreu 50 minutos. Então, vejam aqui que o pequeno ele vai estar apontado para uma direção que é correspondente a 50 minutos nessa distância aqui. Ó. Eu sei que nessa distância daqui até aqui, o pequeno percorre o quê? Em 60 minutos. Então, em 50 minutos, ele vai estar apontando aqui para próximo do 2. Certo? Mas não para o 2. Vejam que ele não está apontado para o 2. Ele está apontado um pouquinho antes do 2. Certo? Porque não se passaram uma volta completa, os 60 minutos. Certo? Passaram menos, então ele tem que apontar para antes do 2. Ok? Então vejam, pessoal, o que a gente
tem que determinar? Você está pedindo para a gente o quê? A medida do menor ângulo formado por eles. Vejam que é formado dois ângulos. É esse e esse aqui de baixo. Vejam que esse de baixo aqui é uma angulação bem maior do que essa. Eu quero a menor. Então, eu quero o valor desse ângulo aqui formado entre esse ponteiro menor com o maior. Certo? Bom, mas para isso, pessoal, vejam o seguinte, que a gente vai utilizar o seguinte raciocínio para determinar quem que é esse ângulo aqui. A gente vai determinar qual que é o tamanho desse ângulo, certo? E depois a gente vai determinar o tamanho desse ângulo aqui. Porque dessa forma, como é que eu encontro o valor aqui desse ângulo total? Basta fazer o valor do ângulo azul mais o valor do ângulo aí amarelo, certo? Com isso a gente determina quem? O vermelho. Então o que eu estou dizendo para vocês, para a gente determinar aí o ângulo formado entre esses dois ponteiros, que é correspondente a esse arco aqui, pessoal, basta fazer o quê? Basta calcular qual que é o valor do arco azul, certo? E calcular o valor do arco amarelo. A gente somando essas duas medidas, a gente determina a medida do arco vermelho, que é justamente a medida do quê? A menor medida entre os ponteiros aí do relógio. Ok? Então vejam que, pessoal, que com esse desenho aqui é bem tranquilo da gente entender como é que a gente vai resolver esse problema, certo? Então vamos lá, pessoal. Então, estou chamando aí, que é o que a gente tem que determinar de x, certo? Então esse arco aqui, a medida do arco vermelho, que é o que a gente tem que achar, eu estou chamando de x, ok? A medida do arco y, a medida do arco azul, estou chamando aí de y, e a medida do arco amarelo, estou chamando aí de z, ok? Então, o que eu quero determinar? Eu quero a medida do arco vermelho, então eu quero determinar quem que é x, ok? Bom, o que eu sei do problema para me ajudar a resolver isso, certo? Eu sei que o quê? Que para me determinar x, basta eu determinar quem que é y e somar com o valor da medida de z. Ou seja, eu tenho que determinar quem que é y, quem que é z e depois somar esses dois valores, certo? Então é isso que a gente tem. Mas que relação que a gente vai utilizar, pessoal? A gente vai utilizar essa relação aqui, ó. Bom, pessoal, o que significa essa relação aqui? Essa relação está indicando para a gente que quando o ponteiro pequeno percorre 60 minutos, ou seja, ele passa de uma unidade para outra, quer dizer que ele percorre aí um ângulo de quê? De 30 graus, ou seja, ele descreve um arco de 30 graus. Tá? Então essas são as informações que a gente precisa saber dessa relação e de que para me determinar qual que é a medida do arco x, que é o que o problema está pedindo, ou seja, a menor medida formada entre os ponteiros do relógio, que é esse arco aqui vermelho, certo? E a medida desse ângulo, basta fazer o quê? Determinar a medida de i do arco y, determinar a medida do arco z e somar eles, ok? Então vamos lá, começando aí pela medida do arco azul, que é o arco y. Quanto será que mede esse arco aqui, a medida desse ângulo aqui, certo? Que era a medida da posição do arco do ponteiro maior para a posição inicial do ponteiro menor, certo? Então vamos lá. Vou fazer aí, pessoal, proporção, regrinha de 3, tá? O que eu sei, pessoal? Eu sei que uma circunferência completa, ela tem o quê? 360 graus, certo? Eu sei que um relógio de ponteiros, ele tem o quê? Quantas horas? Ele tem 12 horas, certo? É de 1 até 12, ok? Bom, mas vejam o seguinte, que o arco azul, ele tem quantas unidades? Quantas unidades de hora? Vejam que daqui até aqui, pessoal, eu tenho o quê? Quantas unidades? Eu tenho 3. Então, quer dizer que eu tenho 3 horas partindo daqui até aqui, certo? Ó, então, ó, daqui até aqui. 1, 2, 3, certo? Então, eu quero saber o quê? O valor em graus de um arco aí de quê? De 3 horas. Sabendo que o quê? Que em 12 horas eu descrevo aí com o ponteiro 360 graus. Com um ponteiro grande 360 graus, certo? Então, estou chamando esse valor aqui de y, certo? Que é a medida desse arco azul, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho a seguinte proporção, que y sobre 360 graus é igual a 3
dividido por 12, certo? Então, para resolver isso aqui, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que pegar o 360 que está dividindo e passar ele multiplicando a quem? Por 3 sobre 12, que é a mesma coisa que o quê? Que 3 que multiplica 360 dividido por 12. Pessoal, 360 dividido por 12 dá o quê? Dá 30, certo? E 3 vezes 30 dá 90. Ou seja, pessoal, a medida do arco azul mede quanto? Mede 90 graus, certo? Bom, agora a gente falta determinar a medida do arco Z aqui, que é o arco amarelo, certo? A gente vai fazer aqui abaixo. Bom, qual que é a relação que eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa relação aqui, certo? Eu sei que o pequeno, ele o quê? Em 60 minutos ele descreve um arco o quê? De 30 graus. Por que 30 graus, pessoal? Porque 360 dividido por 12 dá 30, certo? Então, quando o pequeno percorre de uma unidade no relógio, quer dizer que ele percorreu 30 graus. Então, quer dizer que em 60 minutos, em 1 hora, ele percorre 30 graus. Bom, mas quanto que se passou aqui dessa posição para essa? Se passaram o quê? 50 minutos, certo? Veja um ponteiro grande aqui, ele percorreu 50 minutos. É essa angulação que eu quero determinar, certo? Qual que é o ângulo que ele descreveu aqui? O pequeno, qual que é o ângulo que o pequeno ponteiro descreveu, ou seja, daqui até aqui, ao se passar 50 minutos. E esse ângulo que eu quero determinar, eu estou chamando de Z. Então, com isso, eu tenho a seguinte proporção, que Z sobre 30 graus é igual a 50 dividido por 60, certo? Bom, pessoal, como é que eu resolvo isso? Basta pegar o 30 graus que está dividindo Z e passar ele multiplicando por 50 dividido por 60, que é o mesmo que 50 vezes 30 graus dividido por 60. Bom, pessoal, se você resolver as contas aqui, ó, você vai encontrar que Z vale 25 graus. Uma forma de vocês verem isso aqui, pessoal, é que 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. 2 vezes 30 dá 60. 60 dividido por 60 dá 1. E sobrou os 25, certo? Então, portanto, 25 graus aí. Então, a gente determinou que Z vale o quê? 25 graus. Bom, como eu sei que x, que é o que eu quero determinar, o valor da medida do arco vermelho, certo? Que é a medida entre os ponteiros, vale, como a medida de x vale y mais z, e eu sei que y vale 90 e z vale 25, certo? Então, a menor medida entre os ponteiros desse relógio, ao marcar 1 hora e 50 minutos, é 115. Por que 115? Porque 90 mais 25 dá 115. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, pessoal, tá? Esse exercício aí também não é difícil, ok? Então, vejam, pessoal, que desenhar para a gente facilita muito a gente entender o que está acontecendo, certo? Então, às vezes, vocês podem usar os desenhos aí para ajudar vocês a entenderem como solucionar ou entender o que você está pedindo no problema, ok? Bom, pessoal, com isso eu resolvi a questão número 3 para vocês. Resolvo com vocês as próximas questões nas próximas videoaulas. Fico por aqui, um abraço, tchau!